de muitas pessoas conduzidas às delegacias por descumprimento, destacando-se aí a cidade de Uricuri, com mais de 10 pessoas a serem encaminhadas à delegacia no mesmo momento. A operação segue até 31 de março, incluindo reforço de quase 5 mil profissionais das operativas da SDS. Para realizar denúncias, a população pode entrar em contato com o 190, que atende 24 horas. Da agência Rádio C de Notícias, Andréia Oliveira. Entrevista Transamérica. 4 da tarde, mais 7 minutos. Daqui a pouco a gente, claro, volta a falar aí da pandemia, de fiscalizações, de abertura de leitos, mas vamos mudar um pouquinho para a nossa primeira entrevista do dia, porque é assim no Giro Transamérica. A gente traz aí o maior número de assuntos possíveis para deixar você sempre muito bem informado. Olha só, todos nós hoje usamos demais a internet, né? Seja para o trabalho, para a nossa diversão, mas é sempre importante ficarmos atentos, isso em relação aos vazamentos de dados. Sobre o assunto, a gente conversa com a pesquisadora em Direito e Tecnologia e presidenta do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife, a Raquel Saraiva. Presidenta, boa tarde, muito obrigado em conversar com o Giro Transamérica. Boa tarde, Júlio. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Transamérica. Obrigada pelo convite. Bom, vazamentos de dados é um fato aí que tem se tornado corriqueiro, presidente? A gente tem visto cada vez mais, acontecer, principalmente desde o começo do ano, mês de janeiro desse ano, já aconteceram alguns vazamentos de dados bem grandes, de base de dados bem grandes, que comprometeram, inclusive, dados sensíveis de boa parte da população. Lá no início do ano, a gente teve notícia de um vazamento de mais de 200 milhões de pessoas, de dados de mais de 200 milhões de pessoas. Então, a gente está falando de um número da população que era maior, um número maior do que a população viva do Brasil. E o que significa, o que dá a entender que até dados de pessoas que já morreram foram também vazados nesse processo. Então a gente tem acompanhado cada vez mais incidentes de segurança dessa natureza, Entendo. Agora, Raquel, a gente sabe que nessa pandemia, isso já vinha crescendo, a questão aí do e-commerce, o pessoal comprando através da internet, das lojas, isso já era um fato que vinha crescendo, mas agora na pandemia a gente viu isso aí, dados assustadores, As empresas cada vez mais investindo, até porque a gente não sabe quando essa pandemia vai acabar e às vezes até a gente conversa com especialistas aqui que falam, olha, mesmo que a pandemia acabe, isso vai continuar em alta, essa questão do e-commerce. Agora, isso ajuda a essa questão de vazamento, porque a partir do momento que a pessoa compra ali, que não é um site confiável, se coloca dados do cartão de crédito, informações pessoais, então isso aí deve ter ajudado, Com certeza. A gente já viu através de pesquisas, inclusive, o aumento do tráfego de internet no Brasil, depois da pandemia, no curso da pandemia. Então a gente percebe que muitas lojas que ainda não tinham migrado para o modelo online, elas estão fazendo isso, porque, como você falou, isso é um modelo que veio para ficar, as pessoas estão cada vez mais consumindo online, consumindo pela internet. E, de fato, isso faz com que a gente disponibilize mais dados para as plataformas, para qualquer que seja o site que a gente está usando, Então, isso faz com que a gente fique mais vulnerável a esse tipo de incidente também. Entendo. Raquel, no material que eu recebi até de vocês, diz lá que é importante, que se fique de olho nas políticas de privacidade do site. Eu acho que quase ninguém faz isso, ou estou errado? Tá certíssimo. Quase ninguém faz isso. A política de privacidade do site ou de qualquer plataforma que a gente acessa na internet, ela é responsável por dizer o que é que está sendo feito com aqueles dados, O que quais são os dados que estão sendo coletados, como isso vai ser tratado, se vai ser repassado para alguma outra organização ou empresa, todo esse tipo todo o processo, e pela Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa ter essas informações mais acessíveis para a gente, de forma mais amigável, digamos assim, sem aquele tanto juridiquês que a gente costuma ver nesses documentos,
Entendo. Então, a gente precisa realmente começar a cultivar o hábito de ler essas políticas, por mais chatas que elas sejam, eu reconheço isso, por mais difíceis que sejam de compreender, mas a gente precisa adquirir esse hábito. Da mesma forma que as empresas também podiam nos ajudar e começar a disponibilizar políticas que sejam mais amigáveis, né, para os consumidores. Eu sei. Agora a gente tem, não é, Raquel, recente isso, acho que setembro, outubro do ano passado, a gente já falou algumas vezes aqui com especialistas sobre a lei de proteção de dados. Isso tem ajudado? Queria que você fizesse um balanço em relação, ou ainda é muito cedo para a gente falar disso, de ter aí uma posição em relação a isso? Está um pouco cedo, porque a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão responsável por fazer essa fiscalização, ela ainda está se estruturando, né? Foi um órgão que foi nomeado no final do ano passado, se eu não me engano, em outubro ou novembro. A diretoria foi nomeada, passou por sabatina no Senado, mas eles ainda estão em estruturação, tanto que até o começo desse mês ainda estavam abertas as inscrições para as organizações da sociedade civil que quisessem pleitear uma vaga no Conselho Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão consultivo que vai fazer parte da autoridade. Então, a gente tem uma lei muito recente, que foi aprovada em 2018, mas que só entrou em vigor no ano passado, como você falou, em agosto do ano passado. Uma autoridade que foi recém-impostada também, e que ainda não está operando na sua completa capacidade, e que por isso a gente não consegue fazer um balanço ainda sobre como que a própria autoridade vai tratar essas questões, até porque a lei entrou em vigor no ano passado, mas o dispositivo que fala das sanções, né, as sanções administrativas que podem ser aplicadas pela autoridade ainda não estão em vigor. Elas só vão entrar em vigor em agosto desse ano. Foi uma postergação em virtude da pandemia. Isso. Então, a própria autoridade, ela tem o poder de fiscalizar, mas ela não tem o poder de aplicar sanções, aplicar multas e outras sanções decorrentes do processo de fiscalização. Então, a gente acredita que nesse primeiro momento a autoridade vai atuar de forma mais educativa, por assim dizer, considerando que ela não pode ainda atuar de forma sancionatória. E posteriormente, depois de agosto, é que a gente vai poder perceber talvez uma mudança maior nesse panorama, né? Como é que vai ficar essa fiscalização por parte da ANPD. Isso, a gente espera, lógico, que ajude. Pra gente finalizar, Raquel, quando existe esse vazamento de dados, né, a gente sabe que tem pessoas ali que aplicam esses golpes, pegar aí os dados das outras pessoas, e aí é para aplicar outros golpes, para usar os dados das pessoas e realizar compras, enfim, é por aí que acontece isso. Quais são os crimes assim mais comuns que se acontece quando há esse vazamento de dados, quando a pessoa aproveita os dados da outra? Os riscos, quando a gente tem um vazamento de dados assim grande, é de haver fraude bancária, né? Ou alguém que pega a sua identidade, seus dados para cadastrar um telefone pré-pago no nome de outra pessoa, ou para abrir uma conta no banco que pode ser movimentada em caráter ilegal, né? Fazer uma movimentação bancária ilegal. Pode haver muita fraude de cartão de crédito, a gente vê muito acontecer isso, né? O fraudador pegar o número de cartão de crédito e realizar compras indevidas, ilegais, ou mesmo fazer contas falsas em redes sociais, por exemplo, para também conseguir realizar algum outro tipo de fraude que se refira a algum roubo de identidade, né? Nesse sentido. Então é importante a gente ter sempre atenção quando estiver usando essas plataformas para não deixar disponíveis esses dados ou criar senhas fortes, né? Como a gente sempre recomenda, e prestar atenção quais são os sites que a gente está visitando para que isso diminua, né? Para que não haja tanto problema. Muito bem. Bom, Raquel Saraiva, ela é pesquisadora em Direito e Tecnologia e também presidenta do Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife. Presidenta, muito obrigado pela sua participação. Isso é um assunto aí que
Vale muito a pena a gente conversar em outra oportunidade, com mais calma, se fazer um debate, enfim. Mas a gente volta a conversar. Já foi muito esclarecedora essas suas informações de hoje. Muito obrigado, presidente. Até a próxima. Obrigada, Júlio. Até a próxima. Você está ouvindo